Olá, turma, tudo bem com vocês? Neste módulo aqui, a gente vai falar bastante sobre a parte de fonte de dados, né? Existem várias fontes de dados, né, que a gente pode usar no Bubble, né? Sejam elas através de banco de dados, através de APIs, né? Através de plugins. A gente pode usar também custom states, URLs dinâmicas, né? Inclusive tem aulas, né, sobre essa parte de URLs dinâmicas aqui. A gente também tem grupos, né, que a gente pode colocar conteúdo e também pode colocar grupos repetidores, tá? Então fica comigo nesse módulo que você vai entender tudo, né, que você precisa para poder entender como funciona o Bubble, né? Uma das minhas dificuldades no começo foram aqueles issues, né, que apareciam, né, ficavam vermelhos, né? E aí eu ia colocando ali, pegando as aulas, vendo, né, muitas vezes copiando, né, que é uma coisa que não é interessante, tá? É você ficar só copiando, você tem que entender a estrutura do Bubble, como ele funciona, porque ele é uma máquina e você é o mecânico, né? Então você tem que entender como a máquina funciona para poder, quando acontecer os problemas, né, poder resolvê-los da melhor forma possível, né? Então eu espero que você consiga entender esses conceitos que eu vou passar. São coisas de experiência minha mesmo, né? Aqui dentro da comunidade, também desenvolvendo os trabalhos aí. E eu quero passar para vocês alguns conceitos, tá? Então, o que é importante você entender? Quando você está fazendo os seus aplicativos, né? Inclusive eu quero mostrar aqui um exemplo de um aplicativo, né? A gente tem várias fontes de dados nesses aplicativos, tá? Este aqui, por exemplo, ele tem 3 fontes de dados, né? Então é o próprio banco de dados do Bubble, né? E inclusive quando o banco de dados, quando você cria um aplicativo novo, o banco de dados ele vem assim, né? Ele já fica com a tabela user e fica aqui com as regras de privacidade, inclusive, que você tem que já deletar para não ter problemas, né? Então, ele já vem com essa tabela e você pode criar outras, né? Então, essas tabelas aí nos ajudam a desenvolver os nossos aplicativos, tá? Mas eu não vou falar sobre banco de dados em si, eu quero falar sobre a fonte de dados, né? Então, se os nossos dados estão dentro de um banco de dados, então a gente precisa acessá-los, a gente precisa saber onde está a informação, né? E eu gosto de dizer também que se essa informação tem qualidade, né? Então, como assim, David? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui essa tela, e nessa tela vocês vão ver aqui várias informações. Deixa eu tentar tirar aqui um pouquinho, deixar melhor aqui. Então aqui é um painel, né? Então é um painel de acompanhamento. Esse painel aqui eu até, acho que eu já abri ele aqui. Não, acho que eu ainda não abri. Não, abri sim. Então aqui, esse painel é um painel de cotações, né? E nessas cotações aqui a gente tem fontes de dados no caso aqui a gente já tem do banco de dados, né? Então são as cotações que foram feitas, né? E aí nessas cotações tem dados de clientes, dados de veículos, né? A gente também usou a tabela FIP aqui, então existe um plugin, né? Inclusive o plugin do Renato, né? Que você consegue puxar, né, os valores da FIP, né? Então a gente usou também esse plugin. E a gente usou também uma outra API, né, que é o API de WhatsApp, né, para poder puxar, aliás, para poder mandar informações, né, então mandar informações para o WhatsApp das pessoas, né. Então vejam que só no aplicativo nós temos várias fontes de dados, várias formas de utilizar o sistema, várias formas de utilizar, né, as informações, tá. Então vamos lá, primeiramente, gente, qual que é o conceito que eu quero passar para vocês? No Bubble, né, a gente tem aqui os grupos, tá? E, inclusive eu separei aqui um aplicativo em branco aqui para a gente testar, né? A gente tem aqui os grupos, ok? E nos grupos a gente pode colocar conteúdo. Então aqui, quando você vê aqui, ó, type of content, ou seja, tipos de conteúdo, né? Qual a fonte de conteúdo desse grupo? E ele tem também aqui o data source, ou seja, as informações de onde você vai buscar. Então, a fonte de dados, né? Então, dados e source, né? Então, a fonte de dados que vai alimentar esse grupo, né? Isso aqui é muito poderoso, tá? Muito poderoso no Bubble. Você, inclusive, pode criar vários tipos aqui. Eu até já instalei um plugin aqui para vocês verem também como que a gente pode trazer depois, né? Informações de plugins, informações de APIs, mas agora a gente vai focar somente no que já vem no Bubble, né? Então, quando a gente cria aqui um aplicativo novo, ele vem aqui, né? Tu joga aqui um grupo na tela e esse grupo ele pode ter um tipo de conteúdo tipo user, por exemplo, né?
Então, o tipo de conteúdo que eu quero jogar aqui é do usuário logado, né? Então, current user. Então, o usuário logado é o meu tipo de conteúdo aqui, tá? Eu sei que de repente você já está mais avançado no Bubble, né? Isso aqui pode ser bem trivial para você, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que tem alguns macetes, algumas coisas que eu descobri ao longo do desenvolvimento que nos ajudam bastante, né, a extrair o máximo dessa ferramenta, ok? Inclusive otimizar, né? Otimizar buscas, etc, tá? Então aqui, ó, a gente já está com a informação onde o tipo de conteúdo dessa tabela, né, é user, né? Então, de certa forma, tudo que eu colocar aqui dentro, né? Então, vou colocar aqui um texto aqui dentro, né? Esse texto aqui, a hora que eu puxo os dados dinâmicos, ele já puxa parent groups user. Olha só, essa é a primeira dica que eu quero dar aqui. Parent groups user, né? Então, ele só puxa e-mail porque não tem nenhum outro campo lá, né? Então, olha só. Grupo pai. Isso, gente, é de extrema importância, tá? Grupo pai. Então, quem é o pai, né? Então, o pai, ele está acima. Então, entenda que aqui a gente tem uma página. Então, essa página aqui, ela não tem conteúdo. Vejam que na página a gente também pode colocar conteúdo, né? E aí, essa página, ela vai dizer, ela é o pai, né? Então, ela vem nessa hierarquia, ela vai dizer qual o conteúdo dessa página. Então, conteúdo dessa página, eu vou pegar aqui um aplicativo que já está pronto, né? Aí a gente vai olhar aqui, ó. Olha só. Nesse aplicativo aqui, a gente tem, ó, informações do canal. Então, é uma tabela chamada canal. Então, tipo de conteúdo, canal, né? E aí, quando você vai lá no aplicativo, você tem aqui na URL, né, a informação de qual canal que é essa página, né? Então, essa é a primeira fonte de dados que a gente tem. Então, uma página dinâmica, ela vem aqui, né? Então, a gente tem uma página e dentro dessa página a gente tem grupos, né? Então, dentro dos grupos a gente pode ou não ter, né, o conteúdo, que nesse caso aqui o Gmaster, né, é um grupo que não tem conteúdo nenhum, né? Tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque a parte interna dele você pode puxar da própria página. Então, a página em si, ela te dá esse poder de você trazer o conteúdo. Eu uso muito isso daqui, principalmente em formulários, né? Então, quando a gente vai preencher um formulário, a gente pode criar um conteúdo, inclusive se são formulários extensos, né? Você pode já ir salvando os dados, e aí esses dados já vão para o banco de dados porque tu já tem o conteúdo. Qual que é? Geralmente você usa Unique ID, né? Então, esse Unique ID, ele vai te dizer qual que é o conteúdo daquela página, né? Se for nesse caso aqui canal, se eu colocasse aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui dentro do canal, né? Essa tabela canal, ó, e vou buscar aqui Zap Beta. Aí nós vamos pegar aqui, ó, Unique ID. Se eu pegar esse Unique ID e jogar aqui, também vai funcionar, tá? Por quê? Porque é o mesmo conteúdo. Nesse caso aqui, ele está trocando para o Zap Beta, né? Ali é a PVS, né? Deixa eu trocar aqui a PVS. Acho que eu vou... PVS. Aí. Vou trocar aqui para PVS, né? Olha só. A hora que eu coloco aqui, painel de cotações, né? Ó, ele já troca, o próprio Bubble já o troca, né? Quando você coloca Unique ID, ele já troca pelo Slug, né? Slug é uma outra informação, como se fosse um apelido, né? Então, o apelido dela é a PVS Arena Poa, e aí, se eu colocar aqui a PVS Arena Poa, vai dar a mesma, tá? É o mesmo conteúdo. Então, na prática, ele está buscando tudo que está aqui dentro. Então, essa é a minha fonte de dados. Então, dentro da página, eu tenho a informação de qual que é a empresa. Por exemplo, se você vai criar um aplicativo multi-empresas, você pode usar essa informação para poder puxar o conteúdo, logotipo, nome da empresa. Então, a gente usa muito essa informação na página, né? Então, esse aqui já é um exemplo, então, dessa fonte de dados, né? Então, a fonte de dados principal é a página, né? Essa página também pode estar sem conteúdo, tá, pessoal? Não é necessário estar aqui. Porém, quando você tira aqui já apareceu 18 erros, né? Por que 18 erros? Porque agora eu não tenho mais conteúdo. Então, todos os lugares que eu puxava, né, a fonte de dados da página, ou seja, que eu puxava aqui o logotipo, a informação aqui da página, né, já não tem mais. Vamos ver o que aconteceu aqui neste caso? Olha só.
Simplesmente pelo fato de eu tirar, né? A princípio aqui tá buscando, acho que ele pega pelo usuário logado, mas quando eu for aqui nos erros, né? Isso já é uma informação que eu posso extrair. Olha só, current page, olha só, pessoal. Aqui, ó, current page. Então aqui, ó, como eu não tenho mais o conteúdo da página, automaticamente o Bubble vai reclamar, vai dizer assim, olha, a tua fonte de dados, ela se perdeu, né? Então, como a fonte de dados se perdeu, então eu não tenho como criar essa condicional, não tem como dizer, né, que nem nesse caso aqui, deixá-la visível, né? Então é importante que você entenda, né, esses conceitos, porque eu tive muita dificuldade no começo por não entender isso, né? E eu achava que quando ficava azul, né, tinha dado certo. E depois que eu fui descobrir que não era só ficar azul, né? Precisava também estar com o conteúdo certo, né? Então, às vezes, o teu conteúdo é do tipo texto, qualquer texto que você colocar ali vai ficar azul, né? Mas se for uma página dinâmica, que nem nesse caso aqui, está puxando o conteúdo da página e a página não tem mais conteúdo, vai dar erro, né? Então, é importante você entender esses conceitos, tá? Então, vamos lá, puxamos aqui da página, show de bola, agora sim, né? Tudo está começando a fazer sentido. E a nossa condicional, ó, está bonitinha. Por quê? Porque agora eu tenho conteúdo na página, né? Então, qual que é o conteúdo dessa página? Eu estou puxando aqui, tá? Então, essa é a primeira dica que eu te dou, né? Que você precisa entender essa fonte de dados, né? Então, voltando aqui para o nosso aplicativo de teste, o que eu tenho aqui? Né? A princípio, eu não tenho muita coisa, né? Eu tenho aqui clientes, user, né? Eu posso colocar o conteúdo do tipo clientes, né? Então, essa página aqui, o conteúdo dessa página será clientes, né? Então, olha que interessante aqui, clientes. Então, toda vez que entrar aqui, né, eu vou ter que mandar um cliente para cá. Então, eu preciso mandar uma fonte de dados para cá, né? Então, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui nesse painel e vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo de como que eu alimento, né? Como que eu posso alimentar uma cotação, por exemplo, né? Então, eu vou abrir aqui na página ver cotação, vou aqui abrir o aplicativo. Note aqui, pessoal, ó, que já tem o Unique ID no final, então significa que eu estou puxando o conteúdo dessa tabela aqui, né? E que tabela é essa? Se a gente abrir aqui, ó, a página ver cotação, né? Ó, página ver cotação, o tipo de conteúdo dela é o quê? Cotação, tá? Então, sempre o Bubble vai pedir, né, a informação da cotação, né? Então, neste caso aqui, quando eu vou aqui dentro, vou aqui na tabela cotação. Olha só, esse exemplo aqui que eu estou dando, ele está aqui, ó. Vou só colar aqui, aliás, vou colar isso aqui, ó. Vou pegar essa cotação e vou jogar aqui, né? Coloquei a cotação, ele já buscou. Então, qual a cotação que eu estou carregando aqui? Ó, aqui tem o consultor responsável, que está aqui dentro de uma tabela. Isso aqui é a parte de relacionamento de banco, né? Então, já existem várias aulas sobre isso. Quem que é o cliente, qual o telefone dele. Então, já consigo puxar tudo dessa página, né? Qual que foi o veículo, o valor do veículo, o valor da mensalidade, por aí vai. Então, eu consigo montar toda a informação que eu preciso somente mandando o Unique ID, né, dessa cotação. E o que acontece se eu tirar o zero aqui no final? Olha só, pronto, perdi as informações. Não tem mais nada. Então, essa página precisa de uma fonte de dados. E essa fonte de dados tem que estar conectada lá com o nosso banco de dados, tá? Então, esse aqui é mais um conceito, ok? E aí, assim, só para a gente finalizar essa aula, outra coisa que você precisa entender é a questão do Parent Group, né? Então, Parent Group, grupo pai, né? Essa parte de grupo pai é muito importante. Você vai encontrar aplicativos onde você vai ter várias formas de buscar as informações. Eu gosto muito de buscar as informações da página, né? Para mim é uma fonte mais confiável, porque o que acontece bastante, né? Olha só, olha que interessante isso aqui, é um exercício para a gente fazer aqui, ó. Se eu pegar o tipo de conteúdo, jogar aqui, ó, nesse grupo G veículo, né? Cotação, beleza? Cotação. Aí eu vou aqui, tá? Qual cotação? A cotação que está na página. Então, aqui dentro, eu já tenho a informação. Então, note que aqui dentro não tinha antes essa informação, né? Cotação
né? E da onde que vinha? Estava em branco, né? Então agora eu consigo buscar, ó, não da página, mas sim do Parent Groups. Posso trocar aqui e vai funcionar. Se eu for olhar aqui a cotação, né? Acho que tem um zero aqui no final, né? Vou botar o zero de volta. Se eu for olhar aqui a cotação, ó, os dados do veículo está aqui. Normal, né? Agora, olha o que acontece com a minha fonte de dados se eu simplesmente volto o que estava antes. O Bubble já vai reclamar. Por quê? Porque a fonte de dados agora foi perdida, né? Vejam que aqui embaixo continua o current page, ou seja, o conteúdo da página continua lá, né? Então, aqui, se eu voltar, agora não tem mais os dados do veículo aqui, ó. Quer ver? Ó, cadê o veículo? Não tem mais, né? Por quê? Porque eu eliminei a fonte de dados dele. Então, aqui não é Parent Groups. Se eu voltar ao que estava antes, current page, beleza, ó, já achou a marca. De novo, current page, já achou o veículo, né? Então, assim, desta forma, eu não preciso ter essa informação aqui dentro do grupo. Eu posso simplesmente puxar da página. Tudo que eu preciso aqui, eu busco da página. Mas vai haver casos aí onde você vai precisar buscar o conteúdo de dentro de grupos repetidores, de grupos específicos. Às vezes você vai dar um display data dentro de um grupo, né? E aí esse grupo tem um conteúdo diferente da página, então vai acontecer bastante isso. Aí você vai ter que usar o Parent Group mesmo, né? Então o grupo pai, ok? Então esse é um conceito que eu vou explanar um pouquinho na próxima aula, e aí a gente vai avançar aqui para você entender tudo sobre fonte de dados, ok? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.